noite. Boa noite. Então vamos iniciar essas atividades desta quarta-feira à noite, com a nossa abertura. Pedindo a permissão do doutor da casa, o Ícaro Barçanuco, sua equipe, para que lhe faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se impõe. Pedindo a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus e Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai fazer a exposição. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom que nós estamos reunidos aqui mais uma vez. Eu vou ler a abertura do trabalho, hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador, que diz assim: Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que bonito para a gente começar a noite com essa mensagem tão importante do Cristo. E sempre que eu começo o trabalho, eu gosto de trazer uma mensagem para a gente, que é para ir aquecendo o nosso espírito e a nossa mente. Essa diz assim, ó: a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. Que anotou isso foi Fernando. Outra grande verdade também, né? E para a noite de hoje, a palestra hoje vai ser bem diferente da média de todas. Porque hoje eu vou falar sobre Allan Kardec. Alguém conhece Allan Kardec aí? Já ouvimos falar, né? Um pouquinho, né? Agora, e a respeito desse espírito encarnado que fez esse trabalho extraordinário de ser o codificador da doutrina espírita, o que nós sabemos dele? Vocês conhecem alguma coisa? Eu até um tempo atrás eu também não conhecia quase nada. E aí eu pensei, olha que interessante, dia 3 de outubro é a data do aniversário de nascimento de Allan Kardec, não é? Então eu pensei, por que não levar para as pessoas quem foi esse espírito que chegou aqui um dia? Um dia ele foi bebezinho, né? E morreu também um senhor. Teve toda uma trajetória e ele simplesmente codificou a doutrina espírita. Não é importante a gente conhecê-lo, toda essa trajetória dele, nós vamos ver como tem coisas surpreendentes, que talvez vocês nem imaginam que Allan Kardec passou por isso. Olha só, nascido em Lyon, a 3 de outubro de 1804, de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Olha os pais dele. O senhor Hipólito Leão Denizado Rivaio não seguiu esta carreira. Olha que interessante. Pois desde a juventude sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Olha só como o espírito que nasceu já vinha com toda uma trajetória registrada para desenvolver aqui. Porque em 1804, você ser filho de advogado, já tem um nome. Qual era a tendência? Seguir a trajetória da família, não é? Ele já estava garantido, vamos supor assim, o futuro dele. Mas não, ele não seguiu essa carreira e desde a juventude sentia-se atraído. Olha que interessante, ele já estava sendo chamado para o futuro dele, o Hipólito Leão Denizado. Quer ver? O seu Hipólito, por enquanto, o Kardec ainda não chegou, tá? Ele está andando por aí. Olha, quer ver? Hipólito estudou na Suíça, no famoso instituto do professor Pestalozzi, tornando-se um dos seus discípulos mais eminentes e um dos zelosos propagadores do seu sistema de educação, que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. Nos principais países da Europa, esse instituto Pestalozzi era ele era o cara, vamos dizer a nossa linguagem de hoje, né? Ele era o poderoso da época. E olha só, essa condição da família do seu Hipólito é que permitiu que ele fosse estudar lá. E ele desenvolveu
todo esse trabalho no sistema de educação, que exerceu na época uma grande influência sobre o mundo. Olha que interessante, todas as coisas sendo conduzidas para ele. Ó, terminados seus estudos, volta para a França, quer dizer, ele pôde ir para a Suíça para estudar, para voltar. Aí ele retorna para o seu país, né, para a França, dominando a fundo a língua alemã, e ainda falava inglês, italiano, espanhol e conhecia o holandês. Olha só que interessante. O que ele foi fazer no futuro? Receber as comunicações do mundo inteiro. Então, se ele falasse só francês, ele estaria bem restrito. Mas não, em todos aqueles pontos importantes que tinham no planeta na época, para a cultura, para a educação, para tudo, ele já dominava esses idiomas. Olha que interessante que é a história do senhor Allan Kardec, que a gente olha assim, não tem a menor noção dessas coisas, né? Olha que incrível. E aí, quando ele volta com todo esse conhecimento, todo dominando isso tudo, em Paris, ele junta com um dos seus tios, né, funda um instituto semelhante ao do Pestalozzi. Como ele tinha experiência lá, ele foi um dos grandes exemplos de como ele assimilou a importância daquele estudo que dominava. Então, ele tinha um tio dele também que tinha dinheiro que podia, ele montou uma escola assim, semelhante ao mesmo nível do Pestalozzi. A vida continua. O senhor Hipólito está muito bem, obrigado. Aí o senhor Hipólito casou com Amélie Boudet. Olha agora, professora culta, autora de vários livros didáticos, conquistando preciosa companheira para a sua futura atuação missionária. Em 1800, aquele já em 1804 ele nasceu, vamos supor que ele estivesse esperando os 25 anos, já seria quase 1830. Como é que era o papel da mulher naquela época? Dona de casa, a grande maioria, não é? Ninguém se destacava, mas o senhor Hipólito se casou justamente com essa pessoa, professora culta, autora de vários livros didáticos, e teve uma preciosa companheira do lado dele. Até nisso ele teve esse lado para ele poder seguir a vida dele. E aí, tudo muito bem, né? Kardec está numa boa, né? Pois bem, poucos anos depois, seu tio perdeu grande soma de dinheiro no jogo, causando a falência do Instituto. Lembra-se que ele fundou o Instituto, semelhante ao Pestalozzi, que ele estudou na Suíça? Faliu. Né? O resto do dinheiro que sobrou quando ele vendeu o Instituto, que devia valer alguma coisa, foi aplicado no comércio de um amigo. O que aconteceu? Vocês são capazes de adivinhar? Cuja falência acabou com o que eles tinham. Não, olha a trajetória desse espírito, que coisa impressionante para ele chegar e ele ser o codificador dessa doutrina. Olha só, ele estava casado com a vida toda, numa boa. Começou, de repente, pronto, está falido. E aí, olha o que começa a entrar também, para preparar a mente, a cultura, a visão toda que Allan Kardec tinha. Para superar a fase ruim, o casal se lançou ao trabalho cuidando da contabilidade de 3 casas. E à noite escrevia gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos e traduzia obras inglesas e alemãs. Lembra-se que ele dominou esse idioma? Então, antes dele usar para a grande missão dele, foi quem foi ajudá-lo a sobreviver, a ter a condição de seguir em frente. E com esse trabalho, todo mundo sabe aqui, se você aprende um idioma e você não exercita ele, você esquece. Se você pode aprender inglês, francês, russo, alemão, se você não exercitar, daqui a 5 anos tu está falando metade do que tu falava. E em uma década tu só sabe o som, mas você não domina mais o idioma. Não é? Então, olha só que interessante isso. Não é? Ó,
Quer ver outra coisa impressionante? Ó, de 1835 a 1840, fundou em sua casa cursos gratuitos de química, física, astronomia, numa época em que muitos poucos se aventuravam a entrar nesse caminho. Olha o outro lado de Kardec. Numa época que ninguém fazia isso, ele montou cursos gratuitos para ajudar as pessoas. Olha só, esse espírito não é extraordinário, tinha que ser o codificador, né? Está preparado. Né? Olha só, essa aqui, quando eu li isso, eu me surpreendi mesmo. E olha só, ele dava aulas de química, física, astronomia, naquela época, 1840. Né? Ele já tinha a noção também de todo esse complexo de estudo que nos cerca. Agora vai começar a vir o lado para aliviar esse momento que ele teve que passar. E pensam bem, para ele, para esse espírito, aqui na Terra, como se fôssemos nós, tivéssemos uma estrutura que nos dava dinheiro, poder, e de repente a gente falisse e tivesse que começar a trabalhar para sobreviver. Não é? Aí tem uma hora, né, que diversas obras suas, lembra que ele fazia, né, foram adotadas pela Universidade da França, o que proporcionou ao senhor Denisard uma modéstia abastança. Então, a partir do momento que as universidades francesas adotaram os livros dele, que ele fazia de química, que nós vimos aqui, né, ele passou a ter mais uma segurança para ele tocar a vida dele, para ele seguir a carreira dele, seguir em frente. Né? Olha que interessante isso. E foi, então, em 1854, que o senhor Denisard ouviu falar do fenômeno das mesas girantes através de seu amigo Fortier, que mantinha com ele estudos sobre o magnetismo. Olha outro ponto incrível. Allan Kardec estudou magnetismo. O que o Espiritismo fala sobre magnetismo? Né? Nós que somos espíritos já ouvimos bastante sobre o magnetismo dos espíritos, da relação, da mediunidade, tudo. Né? Então, em 1854, Kardec já estava entrando nessa área, sendo mais uma vez preparado para exercer a grande função dele. Né? Logo, o fenômeno das mesas girantes se espalhou por toda a Europa. Em maio de 1855, um ano depois, né, que ele começou a estudar com Fortier o magnetismo, um amigo, por quem tinha grande admiração, o convidou para uma reunião para conhecer as mesas girantes. Nós que conhecemos essa história das mesas girantes, né, que as mesas mexiam, levantavam, e era assim uma diversão, parecia que tinha umas mutretas, uns truques para ela balançar, e Kardec não levava isso a sério. Foi convidado, Kardec não, ainda era o Hipólito Leão. Ele disse, não, mas eu vou fazer o quê? Isso aí tem algum esquema aí. Mas aí, esse amigo dele, ele levava a fé. É como se nós tivéssemos uma pessoa responsável, consciente, que nos falasse alguma coisa, e a gente pensava, não, mas nesse cara eu confio. Esse eu vou lá ver o que está acontecendo, em tal lugar, tal coisa. Né? Se chegasse qualquer um, não posso ir hoje. Mas se fosse um de confiança, ia. Então, olha só, em 1855, Kardec foi ver que história é essa das mesas girantes. Não é? Então, né, o senhor Hipólito percebeu o que muitos não tinham percebido ainda e concluiu, entre aspas, todo fenômeno inteligente tem que ter uma causa inteligente. Olha a mente dele, já estava pegando a coisa muito mais longe. A partir daí, começou a investigar a relação dos fenômenos com as pessoas e percebeu que havia uma origem externa. Olha só, ele entrando já para virar o codificador da doutrina espírita. Que ele percebeu que aquela mesa não, mas isso não pode, cara. Como é que essa mesa aqui vai levantar sozinha? Não tem nada aqui, tem que ter alguma coisa nisso aí. E aí ele se ligou. Né?
E aí ele começou a investigar isso. E aí, depois de receber e analisar, estudar extenso material envolvendo mensagens através da mediunidade vinda de várias partes, né? O senhor Hipólito se dedica ao trabalho de codificar as informações recebidas do alto, sendo sempre auxiliado pelos espíritos superiores. Aí ele começou a fazer o uso de todo esse conhecimento, de todo, onde ele já estava preparado, ele começou a se preparar para fazer isso. E aí, em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos. É o primeiro, a gente sabe, é o primeiro livro, né? Sendo o primeiro da sua obra. Era importante que este livro fosse publicado por um autor desconhecido, para que o público pudesse analisar a obra imparcialmente. Nosso professor adotou, então, o pseudônimo de quem? Allan Kardec. Aí sim entra Allan Kardec, está vendo? Porque o que ele trazia ia revolucionar o mundo, como está revolucionando. Nós hoje, que somos espíritas, qual é a nossa visão quando a gente desencarna? Nós vamos lá para o lado do lado do nosso paizão, fica lá, né, esperando a ressurreição, né? Um dia todos nós vamos ressuscitar e nós vamos ficar eternamente na direita do Pai, todo mundo lá. E até eu chegar lá, quem nasceu lá no Império Bizantino, né, aqueles Homo sapiens, etc, etc, estão esperando até hoje, né? Vão esperar o quê? Mais 5 milhões de anos, 50, 500, não é? E o Espiritismo não veio trazer essa consciência, que a vida continua, nós estamos de passagem por aqui. E nós que somos espíritas sabemos de muita coisa, né? Então, olha só que interessante isso, né? Ó, quer ver outra coisa também, que é muito interessante? Por que ele adotou o nome, então, de Allan Kardec e não ficou Hipólito Leão Denisard? Porque imagina, naquela época, ele pegar o Livro dos Espíritos, lançar como ele era conhecido. Ia ser uma doideira para o lado dele, né? E para a doutrina espírita também. Imagina o que iam dar em cima, o que ia sofrer influência, que ia sofrer para que essa obra ficasse, que se instalasse. Não é? Por isso que ele adotou esse pseudônimo. Allan Kardec, não sei, não conheço. Conhece Allan Kardec? Não, nunca vi. Agora, com essa hipótese de, ok, ele escreveu isso, o espiritismo ia ser muito prejudicado. Olha só. O que ele fez também? Fundou em 1º de abril de 1858, um ano depois de lançar o Livro dos Espíritos, a primeira sociedade espírita com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que seria hoje, que nós estamos aqui, uma sociedade espírita. Um ano depois do Livro dos Espíritos, ele já formatou o que hoje é a sociedade espírita no mundo inteiro. Olha que incrível esse trabalho. Por isso que o espiritismo é dos espíritos. Ao contrário de todas as outras seitas e religiões, não tem a mão do homem por trás, montando, dirigindo, manipulando, desenhando alguma coisa. É dos espíritos. Então, aonde está a verdade, os séculos passam e ela não é alterada. Então ele fundou isso, ele já fez isso também. E no mesmo ano, 1858, ele edita a Revista Espírita, primeiro órgão espírita na Europa. Então olha que incrível, depois de lançar o Livro dos Espíritos, um ano depois ele funda a estrutura das casas espíritas e da Revista Espírita, que hoje é toda essa informação espírita que a gente tem, né? Aqui nós temos um vasto manancial a respeito disso, né? Aí depois, em 15 de janeiro de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, o Céu e o Inferno, em setembro de 1865, e a Gênese, janeiro de 1868. Cumprida estava modernamente a sua missão, abrindo caminho ao Espiritismo.
a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Porque Jesus disse, vou pedir para o meu Pai enviar, né, o Consolador prometido, que vocês não podem ver nem compreender ainda. Naquela época era impossível. Não é? Ele, o que Jesus fez, botaram ele na cruz. Lógico, né? Ele afrontou todo o sistema que existia na Terra, do poder de tudo, só podia ir para a cruz mesmo, né? Lógico. E se alguém também hoje vir com uma ideia de socializar, de distribuir, da igualdade para todos, não é comum, sem ideologia nenhuma, mas do amor, da fraternidade, que é o que falta. Também não vai pelo mesmo caminho de Jesus, é só começar a atingir o quê? Já tem 5 milhões seguindo ele? Ah, não, mas 5 milhões é ridículo, no mundo tem 7 bilhões. Não, já está em 100 milhões. Pô, vamos começar a ficar de olho nesse cara. Quando atingir 1 bilhão, mata. Aí diz, não, isso aí, né? Não é assim que fazem? Nós não vemos isso mesmo? Né? Olha que interessante isso. Então, vamos lá. Quer ver outra coisa interessante? Ó? No ano de 1861, o senhor Maurice Lachatre, amigo e livreiro em Barcelona, pediu que lhe enviasse as obras espíritas para venda e divulgação da nova doutrina. Era um amigo de Kardec, estava na Espanha e pediu que ele enviasse o livro dos Espíritos e o que ele, eu acho que era o Evangelho na época também que estava sendo feito. Não é? Mas quando souberam que ia chegar a obra espírita em 1861, o bispo de Barcelona confisca a obra que chegou e manda queimar em praça pública. Isso está na história, isso é verdade. Ó, mas o bispo de Barcelona confisca e manda queimar em praça pública os livros por julgar contrários à fé católica. Aí sabe o que aconteceu? Com esse gesto dele mandar confiscar e queimar a obra, todo mundo foi correr atrás do que restou para saber, mas por que ele mandou queimar? Que história é essa? Então, em vez de ele destruir, ele, pelo contrário, ele abriu uma porta muito maior do que eles imaginavam. A curiosidade, todo mundo queria saber que obra é essa, por que mandou queimar? Olha que interessante isso. Como as coisas trabalham, o mundo espiritual trabalha. Impressionante, não é? Quer ver uma coisa interessante a respeito do Kardec também? Kardec recebeu uma mensagem do Espírito de Verdade no início da sua missão, lhe avisando que a sua missão seria rude, porque agitaria e transformaria o mundo inteiro. E está agindo e transformando mesmo. Tanto é que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Né? A doutrina espírita é a religião do futuro? Quer dizer, ou seja, todo mundo vai ser espírita no futuro? Né? Se fosse outra religião, o que diria? Lógico, né? Lógico. O que o Espiritismo responde? Os espíritos no mundo superior respondem? Está lá no Livro dos Espíritos. Não. O Espiritismo não será a religião do futuro. Será o futuro das religiões. Olha só. Uma hora, todos eles vão perceber isso. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Não é? Eu não vou mais precisar de imagem disso, como a gente não precisa. Pensa bem que como seria meio esquisito se hoje Chico Xavier virasse santo, ou a gente tivesse que comprar, botar na nossa casa 2, 3, 5, 10 Chico Xavier lá dentro. Não é? Não seria esquisito isso? Para nós espíritos seríamos. Agora, quem não sente uma profunda emoção quando vê o trabalho que o nosso querido Chico deixou nesse planeta? O que ele fez, só o que ele psicografou, ninguém fez isso. Ele perdoou, ele acolheu, ele tinha uma mediunidade extraordinária. E nós espíritas sentimos o que quando falamos o nome dele?
Eu, pelo menos, sinto uma profunda emoção quando eu vejo a dimensão desse Espírito que esteve aqui entre nós. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, ele morreu com 92 anos trabalhando dentro da possibilidade dele. Né? Olha que luz que tem esse Espírito. Né? E não precisamos nem de uma moeda do Chico, nada. Porque está aqui, ó, na consciência e no coração. Isso que é o mais importante. Né? Então Kardec recebeu essa mensagem, né? Que o Espiritismo ia agitar e transformar o mundo inteiro. Que estaria exposto à traição, olha só, à traição, à calúnia, sacrificaria sua saúde e mesmo sua vida. Era preciso coragem, perseverança, devotamento e renúncia, pois a missão dependia somente dele. Olha só. Né? Em 1º de janeiro de 1867, 10 anos após a comunicação dos Espíritos de Verdade, depois que ele recebeu essa comunicação, Kardec, uma década depois, ele comprovou que tudo que foi dito, né, pelo amigo espírito que previa, aconteceu. Né? Ele foi perseguido na França, foi acusado pelos amigos de muita coisa. Ele teve uma vida muito difícil nessa área também. Né? Apesar de todas as dificuldades e sacrifícios, sua missão estava cumprida e o Espiritismo se tornara realidade. Pura realidade. Né? E aí tem uma historinha que dizem assim, que aí Kardec pegou e perguntou assim, né, para os espíritos que estavam com ele, né, avisaram a ele, olha, a barra vai ser pesada para o teu lado, cara, te liga aí. Né? E ele perguntou assim, e se eu desistir? Né? Aí eles responderam assim, não tem problema, colocamos outro no teu lugar, isso é uma questão de tempo. Né? E não é como tinha que ser mesmo, não pode, não tem problema, vou colocar outro no teu lugar, simples. Mas depois de tudo que nós vimos, desde que ele nasceu em 1804, até quando ele desencarnou, que nós vamos ver, né, jamais ele existiria. Porque olha a trajetória de tudo que ele passou, de por quantas e quantas situações ele teve que passar nessa vida para entender tudo que ele ia receber como codificador da doutrina espírita. Né? Olha só, Allan Kardec faleceu em Paris em 31 de março de 1869, com 65 anos, sucumbindo à ruptura de um aneurisma. Né? 69, não era, hoje em dia, não sei, naquela época eu não sei se você era considerado super velho, né? Porque hoje as pessoas têm uma vida mais longa, mas também 69 não tem, não é 89, 99, 109, não é? Mas ele morreu do quê? Ruptura de um aneurisma. Ele cumpriu a missão dele toda, pode ver, ó. Em 69, ele começou, em 57, editou todos os livros espíritas, fez todo o trabalho que ele tinha que fazer, ele rodou a França, sustentando toda a codificação da doutrina espírita. Quando ele estava com a missão dele cumprida, agora é hora dele voltar para o mundo espiritual. Teve uma ruptura, se foi. Né? Simplesmente se foi. Então, quando termina isso aqui, é muito bonito, porque olha só o que está escrito aqui, ó, a respeito do trabalho desse codificador. Morreu como viveu, trabalhando. Olha só, trabalhando. O homem aqui não estava mais, mas Kardec é imortal. E a sua lembrança e seus trabalhos, o seu espírito, estarão sempre com aqueles que tiverem firme e altamente erguida a bandeira que ele sempre soube carregar. Que beleza, né? Olha, e nós? O que nós temos que fazer aqui? Pegar essa bandeira e fazer como ele, ó. Firme e altamente erguer a bandeira, de saber carregar essa bandeira do Espiritismo também. Porque
olha o que nos ensina, olha as portas que nos abriu essa doutrina. Olha um universo que nós tínhamos uma janela, uma parede aqui na nossa frente fechada, que foi aberto o quê? É isso, que lindo. É como se a gente pudesse agora dar um pinote aqui, flutuar no espaço e enxergar todo esse infinito, que nem esses telescópios hoje, Hubble e o mais novo, que agora não me lembro o nome, né, que mostram o que é o infinito. É como se a gente pudesse subir e ver isso aí. Né? O Espiritismo abriu essa porta para nós. Né? E também nos colocou na obrigação da nossa reforma, da nossa luta, para a gente se melhorar. O que nós temos que fazer? Espírito é isso, é ter essa luta diária. Agradecer, olhar Jesus como grande mestre nosso, que deixou uma pegada de luz para a gente não se perder nas escuridões que a gente se mete de vez em quando, as nossas imperfeições. Né? Nós sabemos que não vamos sair daqui uma maravilha, né? Vamos sair daqui um pouco melhor se a gente batalhar para isso. Nós vamos ter que ainda que subir muitos e muitos degraus para atingir a visão que a gente tem que atingir. Mas que bom que nós estamos no caminho. Né? E Kardec foi o responsável por isso. E outra coisa, Kardec também. Quem é que sabe quem é Allan Kardec no mundo hoje? Né? O Espiritismo também não botou ele lá. Ele disse que ele seria o codificador da doutrina espírita. Só isso. Ele não se adonou de nada. Né? Pensa bem, ele poderia se adonar. Pensa bem que religião queria formar. Se ele assumisse e manipulasse depois tudo que ele queria. Não é? Mas não, eu sou só o codificador e ele trabalhou para isso. Então, meus irmãos, meus amigos, eu acho que foi legal essa ideia de trazer. Agora vocês já conhecem quem foi esse espírito, Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. Né? Então, que ele sirva de exemplo para nós também. Muita paz a todos. Nós vamos agora para a encarnação para os lares. Então, se você se concentre, deixa na fila do Senhor de Taquara. Nossa irmã Regina vai fazer a enlazação. Se puderem fechar um pouquinho os olhos, vamos pensar em toda a palestra, em todo o carinho que foi nos relatar da história de Kardec, pensar na grande pessoa que ele foi, o que ele nos deixou de legado, a bandeira que nós temos que seguir em frente. E vamos encher o nosso coração de amor e levar até a nossa casa. Vamos fazer uma limpeza na nossa casa. Vamos juntar com a espiritualidade, vamos todos para lá. Vamos entrar pela porta da frente e vamos percorrer todos os espaços, tirando do ar todas as nossas contendas, todas as nossas divergências, todos os nossos ranços, as nossas brigas, o resultado da nossa falta de paciência. Vamos recolher no quarto, vamos recolher na sala, recolher na cozinha, no banheiro, recolher em toda a casa. E vamos juntar toda essa energia negativa que a gente conseguiu juntar. E vamos levar para a porta dos fundos. E vamos entregar para quem estiver aqui, para levar para o espaço. E lá no espaço essa energia ser transformada em energia positiva, em energia boa de vida. E que seja espalhada por toda a humanidade. Vamos abraçar as pessoas que se encontram lá dentro, com muito afeto, com muito carinho. E vamos agradecer esse momento que a espiritualidade nos acompanhou. E voltamos para o Centro Espírita. Vamos pensar nos nomes que nós colocamos nas caixinhas, pedindo orientação, pedindo que sejam direcionados para atendimento. E vamos
e fazer a nossa prece, no momento em que nós colocamos os nomes lá, vamos implorar de novo a assistência do plano maior no nosso pedido. E assim, agradecendo ao plano maior todas as bênçãos recebidas, ao Pai, a Jesus, que assim seja. Que assim seja.